Eu tenho dificuldade de olhar no olho do irmão, de apertar a mão do irmão, mas o meu coração está limpo diante de Deus. Mentiroso! Você não tem condição de ter comunhão com o irmão, porque você tem um problema muito sério com Deus. Sujeitando a ordenança humana. Aí você, Deus, abre outra porta, Senhor. Aí o Espírito geme, não abre não, porque ele não quer outra porta. Ele precisa de mudança e de humildade para continuar exercendo a sua profissão da maneira que Deus quer que ele faça. Aleluia. Amém, irmãos, podei vos assentar nessa noite, adorando o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, que maravilha é ver esses jovens louvando a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade a esse trabalho com jovens. Irmãos, só de pensar que esses jovens começaram há pouco tempo atrás. Né? Pouco tempo atrás. Eu sempre, irmãos, é interessante como que Deus trabalha. A gente sempre fica orando para Deus mandar um músico, um cantor. O Senhor, manda. E veio aparecendo os jovens. Não foi aparecendo, vamos investir nos jovens então. E Deus está honrando, irmãos. Nosso trabalho é mantê-los na presença do Senhor, ajudá-los. Amém? Ajudar esses jovens. Porque eles são o futuro desta igreja. Eles são aqueles que irão ministrar, que irão pregar, irmãos. Nós vemos esses jovens hoje, irmãos, olha só, uma palavra profética, tá? Muitas vezes nós olhamos para eles assim e não damos nada por eles. Mas daqui um dia são pregadores da palavra de Deus. Eu sou testemunha, irmãos, ocular, de jovens que ninguém dava nada, mas hoje são pregadores. Eu profetizo na vida deles. Amém? Cantores, pregadores, que estarão, irmãos, levando a palavra de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias, irmãos. Que maravilha. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo número 10, versículo 11. Somente esse versículo. Aleluias. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 11. Aleluias. Vamos todos ler a palavra do Senhor. É importante nós abrirmos a nossa Bíblia e olhar o versículo. Se você quiser marcar muitas vezes, pode marcar ali bem organizadinho, para que a gente possa sempre estar crescendo e lembrando do versículo. Amém? Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, mais uma vez? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amado Deus e Pai, mais uma vez, diante do Senhor estamos em Tua presença. Agora vamos, ó Deus, ministrar a Tua palavra. Que a Tua palavra entre em cada coração, ó Pai. Pai, daqueles que estão aqui, daqueles que estão vendo através da mídia, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No contexto que está inserido esse versículo, Jesus está falando para um público que era conhecedor das questões da pecuária, agrária. E aqui Jesus estava falando que ele é o bom pastor. E que o bom pastor dá vida às suas ovelhas. O público de Jesus conhecia muito bem o dia a dia de um pastor que tomava conta de ovelhas. E isso era para assimilar, para que eles pudessem captar a mensagem de Jesus. E sabemos, irmãos, que o pastor de ovelhas
era aquele que pegava aquele rebanho, levava para dar a comida e a água. Só que havia algumas coisas interessantes na questão do pastor e as ovelhas, porque o pastor ele tinha um zelo, um amor por aquelas ovelhas. Eles criavam vínculos, né? Tanto que o próprio Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do pastor e o pastor conhece as ovelhas. Quando eles saíam para o campo, para comer, eles obedeciam o seu pastor e o seu pastor guiava eles. Aquelas ovelhas, né? Guiava aquelas ovelhas para que eles pudessem se alimentar. E o pastor amava as ovelhas. Cuidava, levava para comer, colocava num aprisco. E ali, quando ficava num aprisco, que era um cercado de pedras, o pastor ficava na porta, vigiando para que o lobo não fosse lá e comesse as ovelhas. Interessante, irmãos, que o salmista Davi, nos Salmos de número 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, né? Salmo 91, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Davi, escrevendo esse salmo, salmodiando, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, pegou, como diz, pegou bem na veia, certinho. Um Deus que é um pastor, que cuida. Porque Davi era pastor, e Davi sabia como cuidar de ovelhas. Então ele fez essa metáfora do pastor cuidando das ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isto é, de nada terei falta. Então Davi, ele sabia que quando ele cuidava das ovelhas, ele cuidava bem. Ele não deixava faltar nada para elas. E ele diz, o Senhor é meu pastor, não vai me deixar faltar nada. E nós, irmãos, somos ovelhas do Senhor. Nós somos ovelhas desse rebanho, dessa grei, desse rebanho do Senhor. E não vai faltar, irmãos. Não vai faltar porque o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor, e de nada teremos falta. Davi ainda dizendo assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor pegava as ovelhas e levava para um local para se alimentar, verdes pastos, alimento que eles precisavam. O pastor não levava eles para o deserto e deixava no deserto, não. Deixava eles em lugares para se alimentar. E Deus tem um alimento para nós, irmãos, que é a sua palavra. Interessante que as ovelhas, o texto continua assim, olha, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas, elas não bebem águas aonde há correnteza. As águas para as ovelhas tem que ser uma água parada. Porque elas se assustam com o barulho. As ovelhas são muito sensíveis. Então o pastor tinha que levar para um local tranquilo. Uma água limpa. Eles não bebem água suja. Aleluias. Então Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Preste bem atenção, irmãos. O Senhor sempre tem o melhor para o seu povo. Ele está cuidando. Ele cuida de nós. Ele sabe da sua necessidade, da minha necessidade. Ele sabe tratar com o seu povo.
Ele é zeloso. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida em prol das suas ovelhas. Aleluia. O texto do Salmo 23 continua ainda dizendo assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Aqui é interessante, irmãos, que Davi agora não está falando de uma ovelha, está falando dele mesmo. Refrigera minha alma. Porque uma ovelha, qualquer animal, ela não tem alma. Um animal, ele tem espírito e corpo. Um animal irracional não tem alma. Só o ser humano que tem alma. Então ele refrigera a nossa alma, irmãos. Nos momentos mais difíceis, ele está presente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida em prol das suas ovelhas. Ele refrigera a nossa alma, irmãos. Quando nós somos ovelhas e ouvimos a sua voz, obedecemos o seu mandado, seguimos o que ele diz. Aleluia, se diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele vai levar você para lugar de justiça. Deus não leva ninguém para a impiedade, irmãos. Deus leva o seu povo para um lugar santo, separado. Por isso que a Bíblia diz que as luzes não têm comunhão com as trevas. Porque ele guia para a justiça, o que é certo, o que é correto, o que é santo, o que é agradável. Esse é o trabalho do pastor, irmãos. De guiar, aleluia, as nossas vidas, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E na caminhada, irmãos, do pastor, porque as ovelhas, irmãos, hoje tem pasto aqui, amanhã tem pasto ali, eles têm que ficar se movendo em lugares distantes. Né? Não é igual aqui, um lugar que você chega, todo lugar é verde. Lá na Palestina, não. Havia os lugares que havia um verde, alimento, depois vinha seca. Então, eles tinham que ficar rodando, passando pelo deserto. Então, o texto diz assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o pastor teria que pegar essas ovelhas e atravessar no vale, aonde há o perigo, aonde há o inimigo, o abismo. Às vezes tinham que subir morros e montanhas, passar por lugares estreitos. Havia abismo. Havia animais que queriam comer as ovelhas. Mas eles tinham que ir atrás do pasto. O pastor tinha que levar as ovelhas. O pastor tinha que guiar as ovelhas e cuidar delas. Por isso que o salmista diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Essa é a confiança que nós temos em Deus, irmãos. Que nós estamos passando um momento, um vale, mas nós não tememos, porque nós sabemos que o nosso bom pastor está cuidando de nós. Você vai passar por um vale hoje, está passando por uma dificuldade hoje, mas saiba de uma coisa, o bom pastor cuida. Ele está guiando, porque ele sabe o que está fazendo. Ele está nos levando para um lugar de manancial. Ele está nos levando a um lugar que vamos alimentar. Mas às vezes temos que passar por esse vale da sombra da morte. E não temerei mal algum. Aleluias! Porque tu estás comigo. Olha a convicção do salmista Davi. Tu estás comigo. É nesse momento, irmãos, do vale é que nós temos que dizer, tu estás comigo, Senhor. É neste vale. Não temas. O Senhor está contigo. O Senhor está com sua vida. O que nós temos que estar é debaixo da confiança do pastor, irmãos. Debaixo da palavra do pastor, da orientação do pastor. Tu estás comigo. Porque Davi, irmãos, quando escreveu isso aqui, ele vivia essa experiência. Ele, como pastor, ele cuidava daquelas poucas ovelhas do seu pai, como diz o seu irmão, mas ele cuidava bem. E ele fez essa comparação, essa metáfora. Deus é assim, o Senhor é assim. Cuida, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Sabemos que a vara é um pedaço de madeira para afugentar o lobo, o leão, o urso, servia para proteger as ovelhas. Aquela vara servia para espantar, para proteger as ovelhas. Saiba de uma coisa, Deus está te protegendo, irmãos. Eu sou o bom pastor, Ele está te protegendo. Nós não estamos, irmãos, aí, comia junto, para acordar, acordavam juntos. E o pastor cuidando de todas. Eu sou o bom pastor, irmãos. E o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Mas Ele só vai nos proteger, irmãos, quando nós estamos unidos. Ele só vai nos proteger quando nós estamos dentro do aprisco, guardado por Ele. O próprio texto, aleluias, lá em João, que Jesus diz assim, no capítulo 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Eu sou a porta das ovelhas. Só havia uma porta. Elas tinham que passar por ali. Para sair, tinha que sair todas, não podia ficar nenhuma lá dentro. Essa metáfora, irmãos, ela é muito linda. Porque ela nos mostra como devemos andar. Como devemos estar juntos, irmãos. Servindo a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi exatamente isso que Jesus fez, irmão. Na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele morreu na cruz por causa das ovelhas. Por causa desse rebanho, irmãos. Por causa dos discípulos que estavam ali. Ele morreu. Ele é o bom pastor. Ele faz tudo por nós. Até morrer, irmãos. Ele até morre por nós. Ele morreu por nós. Oh, aleluias, irmãos. O bom pastor Jesus Cristo, que deu brado na cruz do Calvário. Ele foi ali para nos resgatar da morte eterna. Mas Ele disse que esta igreja seria forte. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a minha igreja, diz o Senhor. Ele foi, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que mantenha este rebanho unido, esperando o dia do arrebatamento. O dia que Ele vem buscar esta igreja, Ele vem buscar o rebanho, para levar, para morar com Ele nas mansões celestiais. Oh, glória a Deus! E a coisa linda aqui, olha só, irmãos, no capítulo 10 de João, versículo de número 16 e 17. Olha que coisa linda. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Preste bem atenção. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ainda tenho outro rebanho que não é desse aprisco. E aonde está esse rebanho? Aonde está esse outro rebanho? Está onde? Não, está aqui dentro. Aqui, ó. Aqui está o rebanho. O outro rebanho que Jesus está falando é vocês, somos nós. Ainda há outro rebanho. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar essa. Estava falando aqui, Jesus está falando da igreja, daqueles que iriam aceitar a Cristo. Queria aceitar o Senhor como Salvador. Jesus estava pregando para os discípulos, mas olha, pode ficar tranquilo que tem outros que vão fazer parte desse rebanho. E aqui está um rebanho, irmãos, que faz parte desse aprisco. Fazer parte do aprisco, irmãos, é fazer parte da unidade. Fazer parte do aprisco é estar dentro daquele cercado, sendo guiado pelo bom pastor. Aleluia! Entenda isso, irmãos. Entenda isso, nós nessa noite, nós precisamos estar dentro do aprisco.
Porque senão vai acontecer que, como lá em Lucas capítulo 15, que uma ovelha se dispersa e ele deixa, né, lá no deserto e vai atrás da que estava perdida. Lucas capítulo 15, olha só, nós vemos aqui essa mensagem. A parábola das ovelhas, que diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre o seu ombro, cheia de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele deixa no deserto. Ele deixa no aprisco aquelas 99 para ir atrás de uma. Assim era o amor de um pastor com ovelha, irmãos. Ele tinha cuidado, mas ele ia atrás. Mas aqui ele achou. Olha, irmãos, uma palavra profética aqui nessa noite, tá? Aqui no texto ele achou. Mas aquela ovelha que se dispersou, ela corria um risco muito grande. Porque ela estava sozinha no deserto. Deus protegeu aquela ovelha. Mas como diz ali, naquela história do reino animal, é um risco muito grande se apartar das outras. Porque o inimigo, ele veio roubar, matar e destruir. O inimigo, ele rouba. Ele tira do aprisco. Ele rouba a salvação. Depois que ele rouba a salvação, ele mata espiritualmente. Ele mata espiritualmente. E depois destrói. A destruição, irmãos, é as consequências dos nossos erros. A destruição é a consequência dos nossos pecados. De afastarmos do Senhor. Mas quando estamos debaixo das mãos do bom pastor, aleluia, nada, irmãos, pode nos atingir. Nada pode nos atingir, aleluia, porque nós temos o bom pastor cuidando de nós. Oh, Espírito Santo, irmãos, Espírito Santo, irmãos, nosso alvo é os céus. E para isso temos que estar ouvindo a voz do pastor. Aleluia. O pastor, irmãos, ele conhece as ovelhas, ele dá um assovio, ele tem um sinal. As ovelhas ouvem sua voz. É interessante, tão interessante, que se um pastor quisesse vender ovelhas para um outro pastor, o outro pastor não compraria aquelas ovelhas. Só se fosse para abatê-las. Mas para manter no rebanho, ele não fazia isso. Porque aquelas ovelhas conheciam a voz do pastor, do outro. Ele não vai ouvir outro. Só tem um pastor, irmãos. Nosso sumo pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o bom pastor. Ele é, irmãos. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos. O cuidado dele é tão grande que ele deixou as instruções para nós. Ele deixou as instruções que pudéssemos segui-los, andar nos seus caminhos, nos seus preceitos, na sua lei, obediente a ele, vivendo como igreja de Cristo, corpo de Cristo, vivendo em comunhão até o dia do arrebatamento. Tem desertos, tem vales,
mas faça como o salmista, e eu encerro aqui. Faça como o salmista no Salmos de número 23. Esta é a palavra para nós encerrarmos nesta noite. Aleluias. Ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Diga nesta noite: Senhor, o Senhor está comigo. Repita mais uma vez: o Senhor está comigo. Diga bem forte nessa: o Senhor está comigo. Declare isso nesta noite. Tenha confiança que Ele está no meio deste vale. Aleluias. Vamos ficar em pé nessa noite, irmãos, e vamos ler o texto da ceia. Convido o pastor Afrânio, venha fazer, irmãos, irmão Afrânio, ler o texto da nossa ceia